Boa noite, gente. Estamos aqui para apresentar a abertura da mostra Mulheres Mágicas, Reinvenções da Bruxa no Cinema, em São Paulo. A gente deu início a essa mostra em Brasília, em março, final de março, que segue até 21 de abril. E aqui em São Paulo vai de hoje, 6 de abril, a 5 de maio. Meu nome é Carla Italiano, eu sou uma das curadoras e coordenadoras da mostra, junto a Tatiana Mitre e a curadoria também com Juliana Guzmán. E eu vou fazer uma apresentação aqui breve da mostra, mas já falando que está ao meu lado a Júlia Noir. Boa noite. Que Boa tarde ainda, né? A gente fica aqui presa numa sala, não sabe exatamente que horas são. Que logo mais, assim, após a minha apresentação, vai também falar um pouquinho sobre o filme que a gente vai ver hoje. Alô? Parou de funcionar isso, né? Alô? O meu parou aqui Alô. também. Será que foi alguma coisa? Pronto. Mas que, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre o filme, mas já anunciando que a gente vai contar com um debate logo depois da exibição, então convido todo mundo para continuar. Falando um pouco da mostra, assim, eu acho que é importante também usar esse momento para nomear todas as pessoas que participam e participaram desse evento e que tornaram isso possível. Então, primeiro eu quero falar a coordenação geral, que é com Carla Italiano e Tatiana Mitre, curadoria comigo, Carla, Juliana Guzmán e Tatiana Mitre, que também fez produção executiva, coordenação de produção de Laila Brás, produção de cópias Alexandra Duarte, gestão financeira de Ana Gebrim, Andresa Vieira e Raquel Silveira, produção local aqui em São Paulo, Leonardo Vieira, que está ali em cima, design gráfico deste lindo material que vocês têm na mão é Ana Bahia, as cópias com a empresa Frames e Jaque Del Débio, a vinheta que vocês vão ver logo mais também belíssima, feita pela Luísa Marques, e nas redes sociais Isadora Witt, Patrícia Fernandes Miranda e também Luísa nos vídeos. O site, que também conta com toda a programação, foi feito pela empresa 108 e assessoria de imprensa aqui em São Paulo com a AT Comunicação e as gravações e registros, né, dos debates com Giovana Peso, lá em cima também. E junto com isso, eu queria falar um pouco da nossa ideia com essa mostra. Essa é a segunda edição da mostra, que teve a primeira edição em 2022, no formato híbrido, uma parte da programação online e outra presencial. A gente circulou por Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, e dessa vez passa também por Belo Horizonte, que a programação começa 24 de abril, de onde inclusive é a empresa produtora e nós que estamos organizando o evento. E a ideia com essa mostra, ela surge um pouco da gente se deparar com essa figura da bruxa, entender como ela nos permitia indagar assim, toda a história do cinema a partir dessa personagem tão fascinante, tão popular e tão ambígua em vários sentidos, e nos voltarmos para a história do cinema e perguntar, enfim, investigar um pouco como que o cinema representou os corpos, né, os conhecimentos, as existências das mulheres em imagem. E a ideia da mostra é justamente fazer uma espécie de um mergulho historiográfico, né? A gente está passando filmes desde o comecinho da história do cinema. A gente tem um curta-metragem de 1900, feito pela Alice Guy, uma realizadora francesa que, enfim, tem pesquisas que indicam que ela pode ter sido, provavelmente, uma das primeiras realizadoras a trabalhar com cinema narrativo, né, a fazer filmes de ficção, no comecinho do século, entre o final do século XIX e começo do século XX. Então a gente tem desde, né, A Fada do Repolho, que é o filme da Alice Guy, de 1 minuto, até produções contemporâneas lançadas ano passado, esse ano, etc. E a ideia também, além desse mergulho, né, histórico, também construir uma espécie de pluralidade, né, de contextos, de modos de realização, de pessoas que estão fazendo e que estão, né, se retratando em cena, em imagem. Então, a gente traz produções de 11 países nesse percurso mesmo historiográfico. E a nossa intenção, um pouco com essa proposta, é a partir mesmo de uma perspectiva feminista, no sentido de pensar como que a figura da bruxa, e aí expandindo para uma ideia de mulheres mágicas, que é o que está no título da mostra, como que essas personagens femininas, essas mulheres em cena nos permitiram, enfim, indagar como que essas mulheres podem, estavam ali às voltas com forças muito repressoras
e ao mesmo tempo se colocando como possibilidade de enfim, libertação, de emancipação por meio do cinema. Então, é uma mostra que ela articula dois eixos, digamos, a gente construiu assim, chamou de lado A e lado B. O lado A está lidando um pouco com a iconografia clássica, enfim, essas imagens mais estereotipadas, mas não só, da figura da bruxa. Então, né, a gente tem desde da mulher né, de chapéu pontudo montado em cima da vassoura, passando por diferentes representações de cineastas muito importantes para a história do cinema. Né? Então, tem o filme do René Clair, o Caseme com a Feiticeira, dos anos 40, que vai ser exibido na mostra. Também tem o clássico do cinema mudo, A Paixão de Joana d'Arc, do Carl Theodor Dreyer, né, um realizador dinamarquês. E, claro, né, o José Mojica Marins, a gente vai falar dele logo né, daqui a pouco, com A Praga, enfim. Então, e em todos esses filmes, essa figura da bruxa, ela aparece como esse signo quase indecifrável, né, que pode ser tanto apropriado, né, como um símbolo de uma nova perseguição, digamos, uma nova caça às mulheres, seja né, em diferentes contextos históricos, seja contemporaneamente, mas também pode ser abraçada ali como justamente uma possibilidade de linha de fuga, de né, outros horizontes mesmo, de construção de figuração no cinema. E em diálogo com esse lado A, a gente traz o lado B, que a gente nomeou como bruxas contemporâneas, olha só, até a memória falha. Bruxas contemporâneas, corpos indomáveis, saberes ancestrais, que é justamente pensando como, né, partindo um pouco dessa figura da bruxa, principalmente da caça às bruxas, né, historicamente, como aconteceu no início do período moderno, em território europeu sobretudo, mas com reverberações muito evidentes no continente americano, nas Américas, pensar como esse momento histórico, como essa personagem, essa figura, ela também estava ali representando, ou enfim, nos permite pensar como tem uma série de formas de relação com a terra, formas de relação com saberes tradicionais, conhecimentos ali que estão ligados a outras epistemologias, outras formas de organizar o conhecimento, de estar no mundo, né, de construir comunidade, como essa ideia de mulheres mágicas nos permitia também trazer filmes que estão lidando com, enfim, pensamentos decoloniais, pensamentos feministas, né, de realização no cinema LGBTQIAPN+, de cinemas negros, assim, feitos no continente africano. Tem uma série de cinemas, assim, de possibilidade de invenção com as imagens que esse caminho nos permitia trazer. Então, o percurso da mostra é um pouco esse, assim, bem amplo e também muito instigante para nós que construímos a programação e esperamos também para vocês que estão acompanhando. A programação, como eu disse, segue aqui até o 5 de maio. Eu vou fazer alguns destaques antes de passar para a Júlia, muito rapidamente. Além da abertura hoje, a gente conta com uma mesa de debate no dia 18, na quinta-feira, que se chama Reencantando o Mundo, Bruxas Contemporâneas, Saberes Ancestrais, com Glenis Cardoso, Mariana Quinn e Sofia Pinheiro. Uma oficina gratuita no dia 20 de abril, sábado, com a professora Laura Canepa, de título Perambulando nas Sombras Encantadoras, Segredos da Bruxaria no Cinema de Horror Contemporâneo. Uma oficina que vai ter inscrições prévias abertas no site do BB, bb.com.br/cultura, em breve. E também uma sessão infantil gratuita, seguida de um bate-papo no dia 25 de abril, na quinta-feira, com a exibição de Branca de Neve e os Sete Anões e uma conversa com Tatiana Mitre. E a programação está, enfim, muito interessante. Acho que todo mundo pegou aqui o folder. E também com 2 filmes gratuitos online. Uma programação de 2 curtas-metragens. Um curta-metragem de realização indígena Runicuim, se chama Rami Rami Kirani. E um média, na verdade, da realizadora estadunidense Sue Frederick, de nome Para Sempre Condenadas, Damned If You Don't, em inglês. E os 2 vão ficar gratuitos no nosso site, mulheresmágicas.com, de 26 de abril a 5 de maio. Última informação, antes de passar, grande parte da programação, que é composta por 28 filmes,
Conta com reprises, mas a gente tem alguns filmes que só passam uma vez. São 3 filmes, se não me engano. Dois deles, na verdade, são sessões infantis. É o Serviço de Entregas da Kiki, do Hayao Miyazaki, que passa apenas uma vez. E o Malévolo, também, de sessão infantil, que passa apenas uma vez. Sim, tem mais 2 filmes, na verdade, que não são sessões infantis. O Orlando, Minha Biografia Política, do realizador Paulo B. Preciado, né, que é um pensador teórico muito importante dos estudos queer, né, e que realizou esse filme recentemente. A gente vai exibir no dia 21 de abril, domingo às 2 horas. E também, deixa eu localizar aqui, sim, o filme Mamiwata, do C.J. Obase, um realizador da Nigéria. A gente exibiu um curta-metragem dele na primeira edição, Hello Rain, e que conta aqui com esse longa, que vai ser no dia 14 de abril, às 16 horas, no domingo. Então, eu passo rapidamente aqui para Júlia, e só convidando novamente para vocês permanecerem na sala, logo depois da exibição curta. A gente vai fazer um bate-papo aqui muito interessante sobre o filme, sobre Mojica e várias outras questões. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Júlia, eu sou pesquisadora, eu pesquiso Mojica já faz alguns anos. E sou crítica de cinema também, pela revista Cinética, com meu parceiro que está aqui muito feliz, o Juliano. Esse é um filme do Mojica de 1980. A gente vai ver um curta antes, na verdade, realizado pelo Eugênio Pupo, recentemente, sobre o filme, sobre a produção desse filme, que ele, na verdade, ele quase não existiu. Assim, é um filme que a gente tem muita sorte de ter ele hoje aqui, que ele, eu acho que driblou a má preservação, de uma maneira geral. Não quero ser redundante, porque eles vão contar a história de produção desse filme aqui, que primeiro foi feito em 1967, se não me engano, 68, para a Rede Bandeirantes, como parte do programa do Mojica. Ele foi queimado uma primeira vez, foi regravado nos anos 80, perdido novamente, reencontrado agora no século 21, acho que coisa de 2002, e demorou até 2021, eu acho, para realmente conseguir ser exibido. A primeira exibição que ele teve foi no festival na Espanha, se não me lembro a cidade, mas foi só em 2021. Então, é um filme que demorou para chegar pra gente, a gente tem muita sorte. Então, acho que, não sei, é muito feliz poder ver ele nessa tela aqui hoje, do Mojica. Então, fiquem pro debate depois, que a gente vai poder discutir, é o tema do meu mestrado. Depois disso, eu acabei incorporando esse filme à filmografia que eu estou trabalhando, então estou, enfim, bastante empolgada para poder compartilhar com vocês o que eu venho pensando. Obrigada, gente. Obrigada, você só. Obrigada. A gente começa, então, agora uma conversa sobre o filme com Juliana. Oi, gente, boa noite. Agora é boa noite já? Feliz que vocês ficaram pro debate, que vocês assistiram tudo. Se vocês quiserem, inclusive, chegar mais perto aí, porque está todo mundo meio espalhado, está convidado a vir mais perto. Queria agradecer muito o convite para estar aqui, a abertura de uma mostra. É super importante esse primeiro momento de apresentar para o público uma proposta muito massa, assim, de bruxas ao longo da história, né? Bom, é um filme, eu acho que é bastante difícil de ver, assim. Não sei se as pessoas que foram embora foi por conta de incômodo, mas acho que faz um pouco parte do José Mojica Marins esse tipo de espectatorialidade incômoda mesmo, assim. E eu acho que a figura da bruxa também tem um pouco dessa dicotomia entre ser uma coisa e não ser, assim, que eu acho que está nesse filme, que tem a ver com essa espectatorialidade complexa, assim. Enfim, o filme também é póstumo, então o José Mojica Marins nunca viu esse filme pronto, o que é muito triste, assim. Eu não sei se eles aceleraram a produção do filme depois que ele faleceu, mas ele não pôde ver, e eu não tenho muita dimensão, não sei se alguém de vocês aqui sabe se ele viu algum trecho já pronto, ou, enfim, alguma coisa, mas eu acredito que não. Uma conversa que eu estava até tendo com o Juliano, assim, é que é um filme muito fragmentário, né? Pela própria dimensão de ter sido filmado numa época, finalizado agora, e ter sido meio que costurado, né, por entre materiais diferentes, que eu acho que dá para dar... Não sei se vocês percebem as cenas que foram gravadas atualmente e as que foram gravadas na época, mas que ele é um pouco costurado. E eu acho que esse prólogo é um pouco uma síntese do filme, assim, né? Porque
a dimensão do fragmento é daquilo que você recorta, né? E é um filme que esse prólogo estranhíssimo, assim, que o filme começa com uma cena de sexo e termina com uma cena de sexo, né? Então você tem essa abertura, esse encerramento de uma com morte, canibalismo e violência e sexo bem marcadas. Esses fragmentos, eles são muito nítidos porque o Mojica, ele recorta o corpo, né? Em muitos sentidos, assim. Eu acho que nesse primeiro momento ele recorta porque ele aproxima o tempo todo desses dois corpos que estão ali tentando transar e não conseguindo porque tem uma praga no meio deles, assim, sabe? Uma coisa super que eu acho que eu tinha reparado, acho que ontem, na verdade, eu fiquei pensando, é que a única cena de sexo que é movida pelo desejo dele é a do final, que é um pouco que não se realiza, mas é movida porque é um estupro, né? É quase um estupro, ele assassina ela, né? Então eu acho muito louco, e no começo é muito movido por ela, né? E as do meio também, assim. Nesse fragmento, eu acho que fica muito nítido essa coisa do olho, né? Que você recorta esse olho o tempo todo, que devolve o olhar do Mojica, dos personagens para nós, né? Nesse caso, ele está aqui não, o Zé do Caixão não é um personagem propriamente dito, ele é um mediador entre nós e esse mundo, né? E esse mundo, aqui nesse caso, eu vejo muito como um conto de bruxas, em vez de um conto de fadas, porque é uma fábula amoral, né? Você tem uma relação muito complexa com esses personagens, porque eles não causam necessariamente empatia. E eu acho que é um pouco isso que eu venho mais estudando, assim, né? São personagens, ele, o Juvenal, assim, que vai se transformando, né, que é o personagem que tem transformação na narrativa, ele não causa empatia na gente. A gente não está com ele, a gente não está colado com ele porque torce por ele. Assim. A gente vai se distanciando dele. E o filme é um filme distanciado. Apesar de trazer essas imagens muito, muito, muito próximas, de olhares muito, muito próximos, que evidenciam que, quase como se a gente estivesse sendo evidenciado o tempo todo que se trata de um filme, que se trata de uma fábula, mas que não tem desejo de ensinar nada para a gente. Então, eu acho que isso tudo faz parte de uma maneira de lidar com esse universo do Mojica muito própria, assim, que não é fácil e não é necessariamente... Eu acho que, às vezes, está codificado com uma série de questões que escapam o cinema tradicional, assim. Outra coisa que eu queria também falar já de início, assim, que depois a gente vai abrir para pergunta e tal, é que o Mojica, usualmente, ele é muito tratado de maneira folclórica e anedótica. Assim. Isso é uma coisa que eu gosto de falar sempre quando estou falando publicamente sobre o Mojica, porque o que eu estou tratando e o que eu estou trazendo para o debate é o Mojica cineasta, muito mais do que o Mojica folclore. O Mojica foi óbvio que ele e ele é parte da nossa cultura, e eu acho que é uma das coisas que compõe a importância dele para a cultura nacional, né, para, enfim, ir para o cinema. Mas eu estou falando de uma pessoa que tinha uma proposta de cinema, tinha uma cinematografia, produziu durante muitos anos, estava em diálogo com a cinematografia feita no período. Né? Ele tem um projeto de cinema, ao meu ver, muito claro, e que eu acho que, às vezes, é importante ser relembrado, porque, às vezes, né, a gente fala mais de outras coisas que estão às margens assim, do Mojica do que, propriamente, o cinema que ele fez. Né? E, enfim, esse filme aí de 1980, eu acho que deixa muito claro que ele era um cineasta, né, acima de... E quis fazer muitos filmes. Né? E eu gosto de pontuar isso sempre. A questão, acho que, um pouco dessa coisa do fragmento, que eu vendo aqui de novo, acho que ficou ainda mais claro, porque eu estava com a sensação de que essa coisa dos olhos ela tinha ficado só no prólogo, mas é uma coisa que se repete ao longo do filme. E é quase um leitmotiv da carreira dele mesmo, assim, né? Esses olhos, eles voltam o tempo todo, assim. E às vezes ele coloca fragmentos desses olhos de um filme e cola nos outros, assim, mas ele está sempre mirando a gente com bastante ênfase, para não dizer violência, mas eu acho que é violento, são olhares violentos, assim. Mas porque o fragmento, ele é um pouco... Ele é ele é uma coisa que subtrai o todo, né? Você está subtraindo o todo para poder falar desse fragmento. E um pouco da pulsão escópica, do desejo de olhar, né, que repousa no olhar, é um pouco você ignorar o resto e recortar
aquele objeto, aquela pessoa, aquela parte daquele corpo, que eu acho que está muito presente nesse prólogo, que é esse embate desses olhares que vão se aproximando e que exclui o resto para poder falar daquela pequena parcela, daquele pequeno corpo. Só que eu acho que é o jogo do que isso é o que a gente está vendo, mas a pulsão escópica, o desejo de olhar, ele também lida com o que não está ao redor. Então, quando você recorta um pedaço de corpo muito próximo, você está lidando também com o desejo daquilo que é o não visto, né? Do que não está presente, do que todo o resto que não está enquadrado, né? Então, e eu acho que isso diz um pouco a respeito do próprio filme, porque eu tinha tido essa sensação a primeira vez que eu assisti, eu acho que agora ficou ainda mais claro que, primeiro, que a figura da Marina eu acho brilhante, assim, eu gosto muito dela, eu acho ela super complexa e eu diria, né, já trazendo um pouco para o tema da bruxa propriamente dita, eu acho que não é uma bruxa só, acho que são duas, assim, na minha mirada desse filme, assim. Mas se trata de um feitiço que nunca, de fato, ninguém vê, né? A praga, no fim, ele morre, mas ninguém, à exceção da Marina que vê o cancro, entende o que está acontecendo, né? É um delírio de um homem só, um delírio daquilo que está recortado nele e que todo o outro redor está obscurecido pelo desconhecimento, né? E a gente não sabe se é uma praga mesmo ou não. Porque nem a bruxa abrindo os olhos, fechando os olhos, a gente, enfim, a Marina mesmo não vê, né? Então é um filme, acho que nessa coisa dos recortes, dos fragmentos, é muito sobre o filme que acabou existindo, que quase não existiu, das coisas que quase não são ou quase são que você vê e não vê. Acho que tem um jogo disso presente o tempo todo no filme. E acho que a própria Praga é um pouco isso, assim, um filme que você duvida o tempo todo do que está acontecendo. Pelo menos, acho que dessa vez eu duvidei um pouco mais, assim. E essa coisa da Marina, assim, um pouco como bruxa, eu acho que ficou um pouco aqui, que ela é essa mulher que um dos textos eu acho que eu li do catálogo da primeira mostra que aconteceu, fala um pouco dessa perspectiva da bruxa boa e da bruxa má, né? E como que elas são representadas físicas, estereotipicamente ao longo da história. E aí essa bruxa má, ela é completamente a bruxa má padrão, mas a Marina está um pouco no registro dessa bruxa boa, que um pouco incorpora a própria praga em alguns momentos, porque eu acho que ela guia a praga, ela que guia ele para os lugares em que a praga dá continuidade, né? Sem ela, as coisas não seriam como são, ela não seria comida, porque ela precisa estar lá para a coisa acontecer. Inclusive, ela é meio que um gatilho para o delírio, um pouco, assim, o tempo todo. Eu não sei se foi uma situação partilhada com as pessoas, mas ela é estranha, né? Ela é disponível demais, ela tá ali demais, ela é boa demais, um pouco, sabe? E sorrindo estranhamente, eu acho que bem pontuado pela música, esse estranhamento que tem com essa personagem da Marina, assim. Não sei se tem alguma coisa para pontuar, tenho mais algumas para falar, vamos colocar. Mais uma dinâmica de conversa, enfim, daqui a pouco eu vou abrir para quem quiser comentar, perguntar, só puxar, enfim, várias coisas interessantes você falou, acho que dá para puxar vários caminhos, assim, mas talvez antes de entrar neles, um primeiro que seria muito legal de te ouvir, assim, como você vem pesquisando o cinema do Mojica, talvez, né, pensando que está fora, né, do campo desse filme especificamente, como você vê esse filme se relacionando com outras produções dele no sentido do que difere principalmente, assim, não necessariamente do que tem de continuidade, pensando que quando a gente estava construindo a programação da mostra, já era um desejo, tipo assim, vamos se debruçar sobre sobre a filmografia do Mojica e entender o que estava se fazendo no Brasil e que ele, né, como grande mestre do horror brasileiro, estava lidando. E é muito pontual a figura da bruxa, né, quando ela aparece. Assim, ela não é tão recorrente, assim, não foi não só na obra dele, como no cinema brasileiro mesmo. Não foi um mote tão produtivo como, por exemplo, no México, assim, que foi muito, muito popular. Mas, enfim, te ouvir um pouco sobre o Mojica, sabe? Sobre a filmografia dele, para além desse filme, como você relaciona ele frente a ela. Se tem algum filme específico que você faz uma relação direta ou não, enfim. Olha, eu acho que a figura da bruxa divide com o Mojica a presença. Ela aparece em alguns filmes
E nos outros, eu acho que esse é o único filme que tem a bruxa como personagem, agente do mal. Mas tem, eu até tinha conversado com a Juliana sobre isso, tem algumas figuras bruxescas que permeiam os filmes dele. Mas, principalmente, tem uma bruxa que eu acho que aparece no A Meia-Noite Eu Levarei Sua Alma, que tem a função do Zé do Caixão nesse filme, que é de ser uma mediadora do nosso universo para o universo da fábula que está sendo contada. Então, acho que tem 2 dos filmes dele do começo, assim, de 64, 64 e 67, que tem essa figura da bruxa que ri, que debocha do espectador. Tem um pouco essa função do aviso de não entre nessa fábula, mas meio que já convidando, sabendo que esse encontro de nós, espectadores, desavisados com esse universo, ela vai acontecer. É mediada pela figura da bruxa, acho que em alguns filmes dele. O que eu tenho certeza são esses 2, da Meia-Noite e Essa Noite Cailarei no Seu Cadáver, né? Os 2 primeiros. Depois, né, em 69, ele faz O Ritual dos Sádicos, né, que é um filme um pouco de divisor de águas na carreira dele, porque é um filme que é barrado pela censura, né, da época, e meio que causa um rombo financeiro na vida do Mojica, que não que tenha havido uma quantidade imensa de dinheiro nas produções dele em algum momento, mas para quem, enfim, necessita de algum dinheiro, esse tipo de coisa que baniu a presença do filme na sala de cinema e tal, foi um rombo gigantesco. E o Mojica sempre teve um apelo popular, né? Não sei quanto que a gente, às vezes, estando deslocado, estudando ele academicamente, intelectualmente hoje em dia, mas o Mojica é popular, né? Ele estava na televisão nos anos 60, nos anos 70. E aí, logo depois, ele se empenha um pouco em fazer pornô chanchada. E o mais doido... e são pornô chanchadas meio misturadas... Meio não, né? Bastante misturadas com horror. E eu estudo bastante essa intersecção entre o pornô e o horror, assim, entre a pornô chanchada e o horror, e o imbricamento entre esses 2 gêneros que são fisiológicos, né? Que a gente chama que são gêneros que dependem da mobilização fisiológica do espectador para se fazer acontecer, né? E, enfim, de maneiras diferentes. E aí eu acho que o Mojica é muito um mestre de embaralhar completamente esses 2 lugares, assim. A propósito, minha pesquisa chama Paradoxal Prazer da Repulsa, em que eu estou lidando com a dicotomia entre prazer e repulsa na filmografia do Mojica, assim. E aí, logo depois, ele começa a produzir pornô chanchada, mas aí ele tem um pouco de presença na televisão, ele sempre teve os quadrinhos, ele sempre teve bastante permeabilidade em coisas que não eram exatamente cinema. E eu acho engraçado, porque tem alguns lugares, assim, eu já li, que ele não tinha produzido nada entre os anos 70 e o último filme dele, 2008, né, na verdade. E não só ele tinha feito esse filme, que talvez ali, não é uma pornô chanchada, é um horror, mas que já está flertando, tem uma carga erótica muito forte, com apelo popular, né, um pouco, assim, né, o terror e o sexo, a mulher pelada e o monstro, sabe? Tem isso muito forte. Mas como se ignorasse a produção de pornô chanchada dele como filme. E, assim, gente, é filme, sabe? Eu acho também enfatizando isso. Assim, são filmes, e muitos filmes bons, assim, que foram feitos nesse período. E aí, depois dos anos 90, tem pouca coisa, assim. E aí tem o último, em 2008, que ele efetivamente fez, junto com o Paulo Sacramento, que é a Encarnação Demônio. Encarnação Demônio, de 2008. Então, eu lido um pouco com essa primeira filmografia dele, né, de 64 e 67, O Ritual dos Sádicos, de 69, e eu acabei incorporando esse filme porque eu acho que ele tem esse diálogo muito forte do horror com a carga erótica, joga com esse corpo decupado, esse corpo que causa repulsa, mas que ele também explora muito o corpo da Marina, né, da Sylvia Glass, o tempo todo ali, mas sempre em momentos de grande tensão. Então, você nunca sabe direito o que é para você sentir vendo esse corpo, assim. Apesar da mobilização fisiológica, muitas vezes ela está aquém do que há de intelectual e pensamento, né? Então, ela acontece simplesmente. Eu acho que o terror, a comédia um pouco e a pornografia, elas estão nesse universo um pouco do irracional. Mas ele imbrica as coisas aqui, né? Então, tipo, o momento em que ela aparece nua mesmo, pelada, né, em cena, né, só de calcinha e tal, mas que o corpo dela aparece mais evidenciado, é justamente o momento que antecede a nojeira daquele cancro comendo ela, né? Então, parece que a gente nunca tem folga para sentir na plenitude
uma coisa só. A gente tem que lidar com esses múltiplos sentimentos que ocorrem. E aprender a lidar com isso é aprender a lidar com uma filmografia que desafia o espectador, assim. E eu acho que esse desafio é o que mais me interessa, assim. Acho que, não sei se tem alguém que já quer fazer algum comentário, pergunta. Tem alguém? Um microfone ali no fundo. Você pode Boa se apresentar, noite, por favor, também? Boa noite. Eu me chamo Priscila. Eu vim aqui, assim, bem de curiosa mesmo. Não tinha lido sobre o filme, apenas sobre a mostra, né? Eu confesso que eu preciso um pouco da ajuda de vocês, assim, não posso ir embora sem entender um pouco a escolha desse filme dentro desse contexto, né? Porque eu não sou nem um pouco estudiosa de cinema, nem nada do tipo. Eu me coloco como uma pessoa bastante espectadora mesmo, né? E eu sempre tive muita dificuldade de ver o terror como um valor, assim. Por ignorância, eu não vejo muito valor em filmes de terror, no geral, assim, né? E eu fiquei pensando assim, como se deu a escolha desse filme dentro dessa temática feminista, né, que você trouxe no início, assim, porque eu realmente não consigo entender um filme desse dentro desse contexto feminista, pensando que ele é um filme misógino, assim, né? Eu não consigo vê-lo de outra forma. Então, eu queria entender mesmo o olhar de vocês para a escolha desse filme dentro desse contexto. Estou bem curiosa para saber, assim. É um pouco isso. Eu posso, Obrigada. enfim, obrigada, Priscila. Eu vou falar um pouco sobre né, a presença do filme na mostra e como a gente chegou nessa escolha, mas eu acho que também abre um pouco para a conversa sobre esse filme na perspectiva misógina ou não, enfim, como é que a gente se posiciona em relação a isso. E é muito interessante você trazer isso, porque é uma grande questão, é a grande questão, talvez, para a gente, na hora de construir essa mostra, e não só na lida com esse filme, mas com vários outros, né, ao longo da história do cinema, sim, se deparar com construções que muitas vezes são não só estereótipos, né, patriarcais, no sentido de construir personagens femininas que são submissas e que são, né, existem exclusivamente para os personagens masculinos, enfim, aquela dicotomia que a gente conhece muito bem, mas justamente de tentar, talvez, decompor isso de um jeito que não seja tão simples assim, sabe? Pensando que a figura da bruxa, mesmo nas produções de horror, que são as mais populares, né, tem, enfim, centenas de filmes, ou para não dizer milhares de filmes, em que essa figura da bruxa muito caricata aparece como esse agente do mal, a encarnação do mal. Não só nesse sentido, né, nesses filmes, mas em vários outros, como mesmo quando se tenta colocar ela nesse lugar, alguma coisa escapa, sabe? Assim, tem alguma, né, isso, tem potências, tem forças em que o fascínio que ela desperta não é uma coisa simples de ser explicada, sabe? Assim, então foi um pouco nesse sentido, e é interessante também pensar a gente enquanto espectadora, e eu não estou falando só do filme Mojica, estou falando de vários outros que inclusive estão na mostra também, como, por exemplo, o filme A Bruxa, do Robert Eggers, tem vários outros, como a gente, como espectadora, enfim, está sempre colocado nesse lugar de enfim, ser tomada e, ao mesmo tempo, se distanciar, né? Você consegue ver uma construção e consegue olhar aquilo criticamente, como, por exemplo, né, achar aquela construção misógina, né, enfim, sexista, patriarcal, perdão, enfim, e, ao mesmo tempo, se sentir completamente tomada e fascinada. Eu acho que essa ambiguidade, esse grau de complexidade que é interessante nessa figura. E aí não é só uma coisa, só outra, sabe? Assim, é tudo junto ao mesmo tempo. Então, é claro que tem diversos sinais e é claro que parte de muitos lugares que são, sim, misóginos, sabe? Assim, de como retratar aquele corpo, como retratar a sexualidade, como retratar a existência feminina, aquela mulher, etc. Mas não se esgota nisso, não é, sabe? Assim, e eu acho que a figura, não só da bruxa, mas a da Marina nesse filme, traz muito isso. Eu acho que foi muito legal você ter trazido essa perspectiva da Marina, né, o que move essa personagem, assim, porque, claro, talvez seria uma primeira leitura, né, muito evidente a gente falar, não, ela está sendo retratada de uma forma muito machista, né, enfim, esse corpo pelado toda hora, enfim, muito sexualizado, etc. Mas será que é só isso? Será que é só enfim, não só esse caminho, mas essa nossa forma de se relacionar com
com a construção, né, enfim, imagética, narrativa, etc. Então, tem um grau de complexidade muito grande. E é muito interessante quando você... Aí já puxando um pouco assim... mas, enfim, chegamos nisso também, né, por causa do grau de complexidade, por causa que a bruxa nesse filme aparece de uma forma extremamente interessante. Assim, ela é movida pela vingança, inclusive, né? Ela é movida por esse... Né, ela é desrespeitada em vários níveis, e justo Sim. isso que move ela a lançar uma praga. Então, não tem empatia por ninguém, mas, assim, eu tenho uma certa empatia por essa bruxa, na mas verdade. ela não é empática de natureza, Claro, né? Claro, não, super, assim. Mas eu acho ela incrível, assim, fascinante nesse sentido. E, claro, o nosso desejo de olhar para a produção do Mujica, de olhar para a produção brasileira, né, enfim, como um todo, mas especificamente a produção dele, como estava se... havendo, assim, com todos esses desejos também muito, enfim, ricos, complexos e ambíguos e contraditórios. Mas só antes de passar, só respondi parcialmente também, puxando para outro ponto de debate aqui, mas só antes de passar, também respondendo um pouco o que você falou, Júlia, e puxando para outros pontos de debate, que é isso, talvez a gente olhar um pouco mais para essa construção da Marina e essa construção da bruxa, né? E eu acho que o que me moveu também reassistindo hoje com a minha relação com a Marina passava por um lugar muito cômico, na verdade, né? Você falou do horror, você falou do pornô, enfim, do erótico, mas é tão mal encenado, sabe, assim, tem vários, não exatamente encenado, mas sabe, assim, também isso tem quase um grau de autoconsciência absoluto, né, dela e do filme, da construção de tipo assim, eu vou rir dessa mulher, sabe? Também, né? Sim. É uma encenação farsesca, né? A encenação farsesca é uma coisa que também está na filmografia do Mujica. Respondendo sua pergunta, assim, tem 1 milhão de questões a respeito disso. Eu vou tentar pensar algumas delas, assim, porque eu acho que eu sou bastante interpelada, principalmente porque eu estudo Mujica, né? Foi uma escolha, um objeto que eu escolhi levar para minha carreira acadêmica, né? Se a gente for tratar no âmbito primeiramente narrativo, que nem é o que me interessa mais, né, a historinha mesmo da coisa, a bruxa ganha. Né? É uma vilania que não é exatamente uma vilania, porque o protagonista não é exatamente um herói, então é uma vilania complexa, mas ela ganha. E não é uma vilania gratuita, a segunda coisa, que é o que você falou. Ele invade o espaço dela e ela efetivamente mata ele com razão, colocando nesse lugar, né? Então, o ponto, né, se a gente for pensar nesses termos narrativos, o ponto de virada é ele resolver passear com a namorada dele e falar, vou invadir aqui, vou xingar essa mulher que ainda dá tempo. A Marina puxa ele para ir embora e ele insiste em desrespeitar aquela mulher. E o Mujica faz um filme em que essa quase vilã ganha, né? Então, em termos narrativos, a gente já tem... Eu posso trazer para esse lugar, eu posso trazer um pouco... né, quando a gente vai investigar uma espécie de encenação farsesca, eu particularmente não consigo nem começar a enxergar a Marina como uma pessoa muito séria, no sentido que assim, ela está dentro de casa com aquele vestido. Cada cena é um look diferente, assim, né? Então ela tá com um vestido que nem é da época, né? Então você vê aquele vestido vermelho, né? Que ela tá com um cinto dos anos 50. Então, todo tempo, às vezes a gente é muito desacostumado a assistir coisas que desafiam aos pouquinhos a nossa espectatorialidade. Então, eu acho que, nesse caso, esses pequenos dados de estranhamento com a figura dela, para mim, completam total que aquilo não é exatamente uma mulher subserviente ao marido, né? Tem um momento no começo, não lembro direito o que acontece, mas que ela sai para buscar o remédio para ele, né? E ela fala, eu já volto, viu? E manda um beijinho. Para mim é risível absolutamente, assim, não tem nada de seriedade enquanto essa personagem, né? Não acredito na Marina. Eu acho que ela, né? Ontem eu já tinha pensado um pouco nisso, né? Refletindo sobre o filme, e hoje, assistindo, acho que me confirmou que ela é parte um pouco desse universo da praga. Né? Ela é um pouco agente do que está acontecendo. Apesar de morrer no final, eu acho que tem uma coisa dela que tá ali, não sei se... Enfim, não tenho dado. É um filme também incompleto, não tenho como saber exatamente o que é.
não sei, pensando mais coisas assim à mente do que vem dessa discussão sobre esse tipo... que eu lembrei que eu ia falar. E, em certa medida, como a gente está tratando de um cineasta que é isso, né? Aquele momento, né, em 1980, que ele já tinha produzido outras pornochanchadas, né? É um pouco do período, né? É um pouco o que estava sendo feito, assim, é um dado objetivo do que ele fez. Eu acho um pouco também, assim, eu acho existe um meio do caminho para análise que me interessa também um pouco, né? Porque não só entender que a dimensão erótica não é exatamente só intelectual, ela tem uma questão, uma funcionalidade ali, que era angariar público para um cineasta que não exatamente ganhou dinheiro só com os filmes de horror propriamente dito. Mas o teor erótico sempre existiu, mesmo antes desse processo de falência, quase falência do Mojica, assim. Mas existe um dado do que precisava ser vendido, assim, e é um corpo nu feminino, assim. Aí é um pouco que eu questiono, assim, sabe? O que é um filme misógino? Sabe? Devolvo um pouco essa pergunta, assim. É representar uma mulher nua? Como se representa essa mulher nua? É no âmbito da narrativa? É se a mulher ganha ou não? É como eu me relaciono com esses personagens? Porque se eu não tenho um filme que me obriga a empatizar, porque eu não empatizo com o Juvenal. E eu acredito que ninguém não parta do lugar do espectador desse filme simpatizar com esse personagem. Então, se eu não simpatizo com quem é o agente da misoginia, o Juvenal, então a Marina também não é exatamente... Ela é vítima dele, ela não é vítima do Mojica, nem vítima nossa. Se a gente não está colado com a vontade do Juvenal, se eu quero mais é que o Juvenal se ferre, porque ele é chato, ou por N razões, então está abrindo para 1000 outras coisas, sabe? Está abrindo para 1 milhão de outras relações que eu posso estabelecer com essas duas mulheres que estão presentes nesse filme. A que ganha e a que é farsesca. Entende? Eu acho que vai muito além, assim. E é um pouco a minha defesa da espectatorialidade do Mojica. Assim, nunca... Por mais que, em primeira vista, você se trate de um filme que explora a figura da mulher, e isso eu não tenho nem como dizer que não, porque é uma mulher bonita sendo explorada, entre muitas aspas, né? Não quero que essa coisa seja retirada. Enfim. É muito mais que isso, assim. Ela é uma loira demais, sabe? Ela é uma mulher demais. Tem muito o que desconfiar disso tudo. É na desconfiança, é nesse meio do caminho entre uma coisa e outra, no que escapa do que não tá, que me interessa, sabe? Não, é isso. Assim, é muito massa a sua pergunta, porque eu acho que vai permanecer ao longo da mostra e nos permitir, né, enfim, repensá-la a partir de vários filmes. Mas é isso também. É uma negociação, porque, obviamente, existem construções aqui que estão dentro de uma chave misógina. Então, é importante também não deslocar totalmente e colocar, tipo assim, então não é. Então, é isso. É uma negociação constante, né? Sim. É isso. Mas eu acho que, enfim, esse tipo de negociação, esse tipo de representação, em termos de classificação de o filme misógino ou não, existem, né, lugares que classificam e tipo falam, isso não é. Depende, né? Eu acho que tem filmes contemporâneos que talvez ataquem muito mais a figura do que é ser mulher do que não do que é esse, né? Eu acho que, enfim, né, são lugares diferentes. Mas eu não sei, assim, uma Mulher Maravilha também pode ser misógina, entendeu? Também pode criar uma espécie de estereótipo violento que você tem que negociar também para achar aquilo enriquecedor para sua própria personalidade, entendeu? Tem mais algum comentário, pergunta? Senão a gente... Você pode apresentar que a gente está gravando ali. Oi. Tá me ouvindo? Sim. Eu me chamo Juliano. Acho que tem um detalhe interessante, assim, só complementando o que vocês disseram, que o problema que dispara é que ele queria tirar a foto dela, né? Sim. Da bruxa. Então você está falando desde cedo do olhar, né? De uma certa relação de recorte, né? Então o problema, o motivo da invasão é que ele vai sair tirando foto dela sem nenhum consentimento, digamos assim, né? Então acho que essa coisa do olhar já está ali, que dispara, o problema que dispara o filme, né? Só isso mesmo. Inclusive o fato de que nessa coisa do estar e não estar, no fim das contas a imagem dela não tá no negativo, né? Então a foto
é tirada, mas a imagem dela não é produzida, né? Então, uma recusa de se estar na câmera de alguém que invade você. Que também acho que é isso, né? Quem está empunhando a câmera, assim, violentamente, acho que é muito mais o Juvenal, sabe? E que morre. É só, na verdade, assim, uma coisa que me ocorreu agora, mas talvez você saiba um pouco, ou, enfim, tem mais informações sobre isso, porque na parte final, que ele começa mais no delírio, ele começa um dos aspectos do delírio é o ciúme, e essa coisa do duplo, né? Ela tem um amante, ela vai fugir contra o cara, e tem aquelas imagens, exatamente as mesmas cenas dele indo, né, no Pai de Santos, com outro ator. E me pareceu que poderia ser parte de um material que foi filmado com outro ator e não foi usado, ou ao mesmo tempo já estava dentro de um pensamento anterior de ter essa espécie de duplo ali dele, né? Enfim, você sabe alguma coisa desse caminho? O que te pareceu essas imagens? Então, eu não sei muito propriamente dito, né? Acho que dá para conversar tanto com o Eugênio quanto com alguém da Eco, que, enfim, tiveram esse trabalho. Eu acho que faz parte do delírio, um pouco, assim. Eu não acredito que tenha sido teste, não. Tem algumas imagens que eu acho que já tinham sido gravadas antes, talvez eles reutilizaram, enfim, como parte desse momento de dissociação, mas eu não sei se foi, enfim, desse duplo, se foi um teste, alguma coisa. Realmente não tenho como saber, assim, só conversando com o Eugênio para ver como é que funcionou, se era alguma coisa. Mas eu acho que não, porque talvez se fosse um teste não seria com a Marina, né? Seria com uma outra mulher, e é a Marina aí, né? Enfim, o que é muito engraçado também, porque essas imagens me fazem ainda mais duvidar até se a Marina existe, sabe? Assim, tipo, talvez ele esteja delirando dentro da casa o tempo todo, assim, um pouco também, porque ela pode ser que ela tenha outro namorado, ela seja outra pessoa, não sei quem acha esse corpo, sabe? No fim, a pessoa não abre a porta, né? O médico que a Marina chama, ele não abre a porta. Ele não, enfim, a gente não vê ele entrando e rompendo com o espaço da encenação, assim. Então tudo é muito resguardado e geralmente, né, no cinema, quando você tem poucas pessoas para confirmar o que está acontecendo, você já parte do lugar que a desconfiança é permitida, né? Então, tipo, do que realmente esteja acontecendo. Em termos práticos, eu não sei, mas eu acho uma loucura, assim, aquelas cenas finais, assim, eu acho, tanto do começo do primeiro delírio, quanto desse último delírio, eu acho muito pesado. A aproximação, assim, da caveira com o corpo dela, a Marina, né, morde ele, assim, né, no começo, assim, né? Ela, que é a agente do desejo, na primeira cena, ela que morde ele, no fim, ela é comida, né, num desejo violento, estuprador, né? Então, eu acho muito, enfim, intrigante e que dispara uma série de questionamentos, assim mesmo, e de reflexões do que eu tô assistindo, sabe? Mas eu não sei dessa coisa. Não, mas era só um ponto de reverberação mesmo. Tem mais algum comentário ou pergunta? Tem o microfone para você falar. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Cristina. O que eu queria falar é o seguinte. Está funcionando? Tá? Então, e a questão me perdi. Da foto? Isso, do negativo. Isso. Essa questão do negativo, eu achei a coisa mais interessante do filme, porque fica mesmo essa questão, se tudo não era do imaginário dele, né? Sim. A partir do momento que ele não vê, que seria uma prova de que a bruxa existisse, né? Sim. E aí não tem ali nada que diga que ela existe. Então, eu acho que, se a gente for pensar, ele estava sofrendo um delírio do começo ao fim do filme, né? Sim. Não dá para... Eu acho que essa questão do negativo foi, assim, uma coisa para pensar muito além. Sim. Né? Incorpora muito. Muito interessante o que ele falou. Eu também fiquei com essa coisa do negativo. Que entra um pouco nessa dimensão que você tinha até comentado rapidamente de, enfim, aquilo que não é exatamente visível, né? Enfim, o que é uma prova irrefutável de que algo existiu, ou de que algo, né? Enfim, de uma dimensão sobrenatural, e aí entrando nesse mote da mostra, né? Das mulheres mágicas, né? Da magia, do mundo mágico. O que é isso se não é né? Se não é possível prová-lo a partir desses mecanismos científicos racionais dos quais dispomos e que, né, foi produzido por todo esse
esse pensamento, né, patriarcal, enfim, ocidental, colonizador, etc. Então, acho que o filme também traz essa dimensão um pouco, né? E ela não só não deixa a imagem dela aparecendo, não deixa ser apreendida por essa outra pessoa, como ela, né, duplica a aposta e mata ele, né? Então, assim, se ela existir, ela não deixou nada, né? Assim, ela se apropriou completamente daquele outro que tentou surrupiar ela dela mesma, né, sem autorização. E eu acho que a coisa da câmera também, e do olhar, e desses olhos, né? Porque eu acho que a segunda cena, eu estava reparando, já é um close do olho do Mojica, né? Que aqui é Zé do Caixão, né? E olhando pra gente. Que é que ele tá o tempo todo evidenciando o próprio gesto de olhar e ser olhado, né? O próprio... Né, a coisa toda. Ele tanto se... Tudo espiado, é. Sim. Sim, e ele está fotografando e tirando fotos da Marina, né? Então ele começa tirando, ela também já não está querendo, então tipo é uma recusa grande assim, né? Então é um homem que é punido por tentar fotografar uma mulher, assim, o que também talvez, né, diga um pouco a respeito disso, assim, né? Ele é morto. Mas é isso, o Mojica o tempo todo está se autocitando e citando o próprio cinema, trazendo a própria imagem à tona, ao mesmo tempo que ele está negociando com o cinema também, assim, e com a ideia do que é um espectador ativo, que está ali para né, para ter empatia com aquele personagem, para compartilhar sentimentos. Ele está duvidando de tudo isso, assim. Ele está propondo uma outra maneira. E acho que quando ele evidencia o tempo todo que se trata de uma imagem, né, que a gente está vendo uma imagem e que a imagem devolve para a gente o olhar, né, a gente está evidenciando que a gente é espectador também, né? Então, como é que a gente se posiciona nesse lugar, assim? Que tipo de agência a gente tem em relação ao filme, né? Que tipo de olhar está sendo trocado, né, nesse lugar, assim? Eu acho é isso, assim, é por aí mesmo. E pode ser só um delírio, né? Totalmente, assim, só puxando mais um ponto que ficou muito para mim agora, reassistindo, e quanto que eu me diverti com essa bruxa, na verdade, é como ela tem uma dimensão muito autoconsciente, né? É quase fura mesmo o filme, assim, no sentido de que ela está se divertindo muito, nessa parte final, né? Ela está se divertindo muito com o sofrimento dele, né? É muita ironia, o jeito que fala, pausa, né? Enfim, o tempo que ela tem de tela, né? Claro que isso diz muito da montagem, mas não só. Mas, né, isso, o tempo que se tem para se deliciar, quase, né? Suspendendo Sim. a narrativa, suspendendo o horror, suspendendo tudo. E a gente com ela, né? Então, enfim, ela meio que também uma força ali desestabilizadora no sentido de uma Total. autoconsciência do filme, né? Sim, eu acho também. Eu acho ela entra como inserções um pouco que rompem com a narrativa também, assim, né? Apesar de ser parte total, né? Enfim, ela tá sempre mudando a direção das coisas, né? E, enfim, meio que se existe um guia além do próprio Zé do Caixão, é um pouco ela que determina a sequência de eventos que tá acontecendo ali, né? De uma maneira super irônica também, de uma maneira super encenada também, né? Porque não é uma bruxa... Ela até é, né? É porque é um encenado que não é também o ridículo. Ele não está colocando ninguém nesse lugar do palhaço do ridículo, né? Que evidenciaria ao extremo. É sutil, né? Mas ela é um pouco uma bruxa encenada demais. Dá pra ver que é over, assim, mas não é over que é nítido. É sutil, é delicado, é uma peruca estranha, meio Damon House, assim, sei lá, sabe? Aquela coisa toda dela ser corcunda, né? E ter aquela bunda avantajada toda, enfim. Uma encenação estranha, no mínimo, eu acho. Sim. Eu acho que, não sei se tem mais algum comentário, pergunta da plateia. Não sei se Júlia quer fazer mais um comentário final. Não, queria convidar vocês para continuar vindo na mostra. Tem um mês aí de mostra, então tem muito filme para assistir, tem muito filme legal. A Praga vai passar de novo? Que dia que passa? Para caso... Mas, enfim, já fazendo jabá da mostra, aproveitando a deixa, né, juntamente com o filme do Mojica, a gente está exibindo, são 6 filmes de terror, né, alinhados num guarda-chuva muito
amplo do universo do cinema de horror. E um que eu destaco particularmente é o filme Espelho da Bruxa, é um filme mexicano, do Chicano Urueta, dos anos 60, que eu vou aqui localizar. Ele se passa... Isso. Passa a primeira, eu achei que era reprise, não. Ele passa a primeira vez dia 21, domingo, 4h10. Filme de 62, mexicano, interessantíssimo também. Né, puxando novamente também, tentando responder a pergunta irrespondível que você fez antes, eu acho que por que esse filme está aqui, ou por que filmes, né, que estão às voltas com esse imaginário mais caricato, ou mais, né, enfim, com certos momentos explicitamente mais misóginos, enfim, como lidar com isso. E eu acho que é justamente, né, enfrentando, exibindo, conversando e também se fascinando com essas figuras que são construídas, mas isso diz de um desenho de programação, né? Então, não são só essas imagens, a gente tem né, são 28 filmes, a gente tem 19 programas, então, né, são mais de 10 sessões assim, que estão trazendo filmes realizados por mulheres, que estão pensando outras construções, né, outras maneiras de entender a complexidade dessas figuras em cena. E a Praga passa de novo na sexta-feira, dia 26 de abril, às 18 horas. Então, se vocês quiserem indicar para mais pessoas. Sim. Lembrando que é um filme que ainda... Enfim, a maioria dos filmes do Mojica, eu acho que estavam no SP Cineplay, de graça para assistir. A Praga ainda não, ainda está meio que correndo por festival e por mostra, então realmente é um filme que vale muito a pena ir no cinema para assistir, porque ele está menos disponível. No geral, as coisas do Mojica são bastante fáceis de acessar, tem em muitos lugares diferentes, e eu acho que é até da vontade dele mesmo, né, de popularizar o próprio cinema, mas esse aqui eu acho que até pela novidade para, né, fazer a gente vir em sala de cinema, tá só em mostra mesmo. Então, passou na Cinemateca, eu não sei se passou já em Brasília alguma outra vez, vai passar, né, agora em Brasília, mas ainda não rodou muito, assim, não é um filme que né, de amplo... Ele foi lançado comercialmente, né, quando foi foi exibido, depois... Mas ainda tá um pouco, né, no mistério da coisa, então, isso é legal vir no cinema para assistir, assim. Queria agradecer muitíssimo a presença de Obrigada, Júlia, gente. contribuição Obrigada. com sua pesquisa. Interessantíssima, estamos aí ansiosos para ler e agradecer a presença de vocês, convidar para as próximas atividades da mostra. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite.